Bom dia a todos vocês. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Nós vamos dar continuidade hoje ao módulo 3, página 220, tá? Nós começamos na aula passada falando sobre os répteis, aí vamos dar continuidade hoje, certo? Pessoal que está entrando agora, bom dia. Página 220. Ok? Bom, vamos lá então. Na aula passada, nós começamos o grupo dos répteis, e aí eu fiz uma comparação com o grupo dos anfíbios, tá? Porque muita gente confunde o grupo dos anfíbios com o grupo dos répteis. Então, nós comentamos algumas características do grupo dos anfíbios e comentamos as principais características do grupo dos répteis, tá? Aí comentamos que o grupo dos répteis, como o grupo dos anfíbios, são organizados em 3 ordens, tá? Só que na aula passada, nós só comentamos a primeira ordem, né? Nós vimos que os répteis, eles são classificados em 3 ordens diferentes, como os quelônios, os crocodilianos e os escamados. Mas a gente só fez a diferença dos quelônios. Dos crocodilianos e dos escamados, nós deixamos para hoje, tá? Então, eu vou dar uma revisão dos quelônios para a gente entrar nos crocodilianos e nos escamados, certo? Para quem está entrando agora, estamos na página 220. Nós começamos ela na semana passada, mas não conseguimos terminar. Faltou o grupo dos crocodilianos. Bom, então, antes da gente ir para o grupo dos crocodilianos, nós vamos relembrar um pouquinho do grupo dos quelônios, certo? Então, aí, ó, no primeiro quadrinho da página 220, nós temos a ordem dos quelônios, tá? Que eu falei para vocês, que são as tartarugas marinhas, temos também os cágados e os jabutis. Aí eu ensinei a vocês a diferença desses 3 animais, para a gente não cometer mais erros com relação a eles, né? E nem chamar esses animais de maneira equivocada, tá? Então, eu falei para vocês que o jabuti, que é esse primeiro da foto aí, da foto A, é um animal terrestre. Então, algumas pessoas, né, por erro, chamavam... Que dever que eu passei, Leonardo? Você passou um dever no livro. Calma aí, deixa eu pegar o livro aqui para ver a página. Eu lembro que você passou, eu não sei. Oi? Eu lembro que você passou. Eu não sei. Eu não passei, não. Porque a gente não terminou o capítulo. Ó, 217 e 218 nós corrigimos semana passada, não foi? Foi da semana passada. Aí, depois que a gente corrigiu esse dever, a gente começou a falar do grupo dos répteis. Só que a gente não terminou. Dá uma olhada aí. Hoje é que vai ter o dever, porque a gente vai terminar esse capítulo dos répteis, essa parte dos répteis. Aí nós vamos fazer a 226 e 227. Tá? Não tinha dever, não. O dever foi da semana passada, a gente já corrigiu. Página 217 e 218. Aí depois começamos a falar dos répteis e
E só falamos um grupo, uma ordem dos répteis, tá? Hoje é que a gente vai continuar e vai conseguir terminar para vocês fazerem o dever, tá bom? Bom, então, como eu estava falando, a diferença desses três animais aí do grupo dos quelônios, da ordem dos quelônios, tá? Então, nós vimos que a partir de agora não podemos chamar esse animal da letrinha A como tartaruga, e sim como jabuti. Na letrinha B é um cágado. Aí eu falei para vocês que esses animais, eles podem viver no ambiente aquático de água doce e também pode viver no ambiente terrestre, tá? E por último, nós vimos a tartaruga marinha. Essa sim é chamada de tartaruga porque ela vive no mar, tá? Somente essa pode ser chamada de tartaruga. Isso foi o que a gente comentou, foi a última coisa que nós comentamos na aula passada, tá? E completamos esse textinho aí com a letrinha das figuras. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa com os crocodilianos e com os escamados, certo? Então, vamos lá, ó. No grupo dos crocodilianos, eu falei para vocês que a gente ia estudar o jacaré e o crocodilo e um outro animal que eu acho que vocês nunca ouviram falar, que é o gavial, tá? Então, nós temos aí, ó, a imagem dos três. Só que olhando rapidamente, eles parecem iguais, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ter que analisar com calma para poder descobrir quem aí da foto é um jacaré, quem é um crocodilo e quem é um gavial, tá? Então, vamos lá por partes, ó. Nós vamos observar as características que apresentam para a gente poder localizar esses três animais aí pela foto. Isso aí, quem respondeu foi Leonardo, que colocou isso. Deixa eu ver aqui. Isso, Leonardo, isso mesmo. A boca do gavial, ela é mais fininha, tá? Ela é mais compridinha e fininha, tá? Do que o jacaré e do crocodilo. Então, vamos lá, ó. No textinho 4. Os gaviais são crocodilianos que têm a cabeça pequena e um focinho comprido e fino. A fotografia apresenta o único exemplar atual, o verdadeiro gavial encontrado na Índia. Qual é a fotografia? Muito bem, letra E. Isso aí. Então, nós vamos completar aí com a letrinha E. Tá? No textinho 4, a letrinha E. Aí, depois, no texto 5. A cabeça do jacaré geralmente é mais larga e um focinho mais curto do que o dos outros crocodilianos. A fotografia mostra um exemplo de jacaré, o jacaré de papo amarelo. Qual é a letrinha que representa aí o jacaré? A D ou a F? F, muito bem, Angelina. Isso aí, a letrinha F. Os crocodilos possuem cabeça comprida em formato triangular, focinho comprido. A fotografia mostra um exemplo de crocodilo, o crocodilo do Nilo. Qual foi a única letrinha que sobrou? A letrinha D. Isso aí, Leonardo. Estamos na página 220. Módulo 3, página 220. Completamos agora esse textinho aí dos crocodilianos. Tá? Então, a sequência do textinho dos crocodilianos ficou o textinho 4, letra E, o textinho 5, letra F, e o textinho 6, letra D. Ok? Bom, aí vamos para a página 221.
Agora fala sobre os escamados. Lá também nós temos 3 representantes, tá? A ordem dos escamados é a ordem das serpentes e também dos lagartos, tá? Então, nós temos aí, ó, número 7, textinho 7. As anfisbenas têm um formato do corpo semelhante ao das serpentes. São popularmente conhecidas como cobras de 2 cabeças, pois é difícil identificar qual das extremidades do corpo é a cabeça. Seus olhos são reduzidos, o corpo é segmentado e a pele não é presa ao corpo, o que as auxilia a escavar, tá? A fotografia apresenta uma anfisbena. Que letrinha que é essa fotografia aí? Muito bem, letrinha H. Isso aí. Agora, número 8, no textinho 8. As serpentes apresentam corpo alongado, sem membros, e se locomovem sobre o solo por meio de movimentos dos músculos do corpo. Há espécies peçonhentas, ou seja, que produzem e inoculam veneno na presa, como a cascavel, e não peçonhentas, como a jiboia. A fotografia apresenta uma cascavel. Qual é a fotografia que apresenta uma cascavel? Letrinha I. Muito bem. E no texto 9, fala dos lagartos. Os lagartos são animais que geralmente têm o corpo alongado e podem possuir 2, 4 ou nenhum membro. A fotografia apresenta o lagarto de rabo de abacaxi. Qual é a figurinha? Letra G. Muito bem. Só sobrou essa, né, Angelina? Então, letra G. Então, a sequência do texto dos escamados ficou H e G. Ok? Agora, antes da gente continuar, eu tenho uma pergunta a fazer para ver se alguém sabe me responder ou se pelo menos quer chutar alguma coisa, tá? Yasmin está chegando agora. Corrigimos a página 220 e 221, tá? Os 2 textinhos dos crocodilianos e dos escamados. Bom, o que eu quero saber de vocês com relação ao grupo dos escamados? Tem alguém que sabe diferenciar uma cobra peçonhenta de uma cobra não peçonhenta? Uma cobra venenosa de uma cobra não venenosa? Não, tia, eu ia falar que a peçonhenta era venenosa, só isso. Peçonhenta é venenosa. Peçonhenta e venenosa significam a mesma coisa, mas como que a gente identifica, só de olhar para ela, Aquele se ela é uma cobra venenosa ou não? O rabo? A Angelina Aquele colocou um chocalho, né? O chocalho que tem na cauda. Mas e se não tiver o chocalho? Só a cascavel que tem o chocalho. Nem necessariamente todas as cobras têm. Tia, tem um método. Eu acho que a cabeça é diferente, não é? Sim, tem a ver. Ana Clara, sabe? Tia, o meu método é fácil, não se aproxima. Sai correndo. Que não precisa Não, isso daí Não precisa chegar perto da cobra, entendeu? Não segura ela. Não, com certeza. Avistou uma, sai correndo. Mas se a gente já souber, né, a diferença, aí, de repente, a gente não precisa se preocupar tanto. Ou então, se a gente for atacada por uma, a gente já sabendo a diferença, a gente, quando é socorrida, quando é levada para o hospital, a gente já consegue passar lá para o hospital, para o médico, já algumas características do que a gente observou, tá? Então, por isso que isso é importante. Então, falando aí com relação às presas, né? Que são os dentes. Também não é com relação às presas. Por quê? As presas, todas elas têm,
tá? Só que algumas picar, todas elas vão picar. Só que algumas vão inocular o veneno, que aquela presa, aquele dentinho, sai de dentro dele o veneno, e outras não. Como que a gente vai identificar isso? É muito fácil, tá? Quando a cobra ela é venenosa, a cabeça dela, Yasmin logo citou, né, que era pela cabeça, a cabeça dela é triangular, tá? É um formato de um triângulo. Só que tem uma exceção, tá? Que é a jiboia. A jiboia, ela tem a cabeça triangular, mas ela não tem veneno, tá? O veneno é produzido dentro do corpo dela. A gente vai... Deixa eu ver se tem alguma foto aqui que mostra. Ah, nesse livro não tem. Só mostra as presas, só mostra os dentes. Não tem, não. Existem alguns livros, mas vocês podem procurar na internet que vocês vão achar. Por detrás da presa tem uma glândula, tá? É uma glândula que produz o veneno. Por detrás do dente, por detrás da presa, tem uma glândula que é ela que vai produzir esse veneno, e essa glândula tem comunicação com essa presa, com esse dente, tá? Então, todas as cobras com a cabeça triangular, com formato de triângulo, vão ser peçonhentas, vão ser venenosas, com exceção da jiboia, que a jiboia tem a cabeça triangular, mas ela não tem veneno, tá? Agora, quando ela não tem veneno, a cabeça é arredondada, tá? Também com uma exceção da cobra coral. A cobra coral, a cabeça dela é redonda, porém, é uma cobra altamente venenosa. Então, a gente só tem essas duas exceções, tá? O restante, todas as cobras que tiverem cabeça triangular, tirando a jiboia, vão ser venenosas. E todas as cobras que têm a cabeça arredondada, tirando a cobra coral, não vai ter veneno. Todo mundo entendeu? Sim, deu para entender, sim. Agora, todas podem picar, tá? Aí, a primeira coisa, quando a gente chega no hospital, quando é picado de cobra, o médico logo pergunta, como que era a cabeça da cobra? Porque se você relatar que a cabeça era triangular, ele já vai procurar saber, né? Ou melhor, ele já vai entender que você foi picado por uma cobra venenosa, a não ser que seja a jiboia, né? E outra coisa também que a gente pode perceber pela própria picada. Deixa eu só ver o que o Lucas está perguntando aqui. E Lucas está perguntando se quando tira as presas de uma cobra ela fica tonta. Não sei disso não, vou procurar saber. Isso eu Professora, não. eu já Oi. vi aqueles especialistas fazendo aqueles testes de pegar as cobras peçonhentas, colocar as Sim, presas dela no plástico, aí sai isso. todo o veneno. Meu Deus, o veneno dela é Isso. geralmente amarelo, né? Isso. Você sabe por que eles fazem isso? Porque é como se tivesse entrando na pele, não é? Como se Então, ela aí tivesse. eles tiram aquele veneno, né? Geralmente eles pegam um copo, aí bota a presa assim dela no copo, aí aperta a cabeça, né? Na borda do copo, aí Isso. vai pingando aquele veneno ali. Do veneno, do próprio veneno dela, se faz o soro antiofídico. O nome do soro da cobra é antiofídico. Então, Ah, se faz o soro para quando você chega no hospital e tá picado, né, com a cobra, picado de cobra, eles te dão esse soro antiofídico, tá? Então, o soro, ele neutraliza o poder do veneno da cobra. Por isso que eles fazem isso, para retirar mesmo o veneno e do próprio veneno conseguir fazer o soro, certo? entendi.
Certinho. Agora, com relação à venenosa e não venenosa, ainda uma outra diferença que o médico também consegue perceber. A cobra que ela é venenosa, quando ela vai... deixa eu tirar só aqui do chat para eu me ver aqui na tela, para eu ver se a minha mão está aparecendo para vocês. Quando a presa, ela... a pessoa é picada e a presa entra na pele, quando a cobra é venenosa, ela enfia a presa e arrasta. Então, o furinho, a picada da cobra, ela fica com um furinho e um rasgadinho para trás, tá? Que horror, professora. Então, o médico, pela picada, ele já sabe também. Das não venenosas, ela só fura. Aí só ficam as duas marquinhas, só os dois furinhos. Ela não arrasta para trás, ela só fica duas picadinhas, dois furinhos, que são aquelas presas maiores. Então, o médico também, analisando o local da picada, ele também consegue saber se era venenosa ou não. Pode falar, Yasmin. Não, tia, eu falei, eita, porque, meu Deus, arrasta ainda. Já não basta o veneno. Ela fura e rasga para trás, entendeu? Para o veneno entrar bastante. Então, é uma outra diferença também. Misericórdia, eu gostava de cobra até hoje. Ela é bonita, mas bem longe da gente, né? Perto da gente é complicado. Bom, na página 221, no finalzinho, vem contando um pouquinho sobre um projeto que tem, né, que é o projeto Tamar, que já faz um trabalho já há bastante tempo com esse grupo de répteis, né? No caso, a ordem dos quelônios. Oi, Angelina, quer perguntar alguma coisa? Então, é assim mesmo. Quando a gente faz é mais ou menos igual funciona a vacina. Quando a gente faz a vacina, a gente não usa o próprio vírus ou a própria bactéria, só que ela morta para o nosso organismo identificar, né? Por exemplo, agora que a gente está tendo contato aí com a Covid, né? O coronavírus, vários países estão estudando ao mesmo tempo, né? Uma cura, né? Uma vacina de preferência. E aí a vacina, quando ela é feita, ela utiliza o vírus, né? Nesse caso do coronavírus é um vírus, utiliza o vírus, só que de forma atenuada. A gente chama isso de forma atenuada. O que é isso? É o vírus morto. Porque aí, quando a gente toma a vacina, o nosso organismo, ele reconhece aquele vírus e começa a adquirir anticorpos para ele. É assim que funciona a vacina. Só que a vacina, ela serve para prevenir uma doença. Então, a gente vai tomar para não ter a doença. O soro já é o contrário. Até semana passada passou uma reportagem também, não sei se vocês viram na televisão, que também estão testando um soro, né? Estão tentando fazer um soro com algumas células do cavalo, né? Para também a gente acabar com esse coronavírus. Só que qual é a diferença do soro para a vacina? O soro não previne, tá? A doença. O soro, você já tem que estar com a doença para ele neutralizar. O soro só vai neutralizar. É um tratamento. A vacina não. A vacina, ela vai realmente proteger, tá? Então, eles estão estudando as duas coisas. A vacina e agora, semana passada, acho que foi quinta ou sexta-feira, deu na televisão que eles também estão à procura desse soro e descobriram que o corpo do cavalo produz uma substância que aparentemente anula
esse vírus no nosso corpo, tá? Então, o soro, ele serve para isso, para neutralizar, para anular o efeito do veneno. No caso da cobra, né, o soro antiofídico, ele serve para anular, para neutralizar o efeito do veneno. Então, é feito com o próprio veneno da cobra, certo? Todo mundo entendeu isso? Ok? Ok, professora. Ai, Angelina. Mas só que o que acontece? Por que eles estão testando no cavalo, né? Eles acharam essa substância no cavalo. Se a gente pensar, né, o cavalo, ele também é um mamífero. Então, todos os mamíferos, de modo geral, funcionam mais ou menos do mesmo jeito, tá? Por isso que quando eles estão em fase de teste, né, eles fazem com outros bichinhos também. Eles testam primeiro no rato, né, porque o rato, ele também, o organismo dele também é muito parecido com o nosso, só que tudo em miniatura, tá? Dentro do corpinho do rato, os órgãos do corpinho do rato, eles são bem parecidos com o nosso. Só que tudo em miniatura, o rim, o coração, o estômago, tudo igualzinho, tudo pequenininho. Aí, quando dá certo no rato, eles passam para uma outra etapa, que é com coelho, eles fazem esses testes com coelho. Depois do coelho, eles fazem no macaco, porque o macaco também, com relação às funções dos órgãos, né, são bem parecidos com o nosso. E depois ele começa a testar no ser humano, tá? Que é o que está acontecendo agora com esses experimentos do coronavírus. Já estão, né, na terceira etapa, já saiu dos animais e já está na etapa dos humanos. Aí, se der certo, do jeito que eles estão imaginando, aí sim toda a população começa a se prevenir dessa forma, tá? Leonardo botou o quê? Então, a gente, matando um rato, a gente mata um humano? Não, não, porque para não matar o ser humano, né, que eles fazem os experimentos primeiro com os ratos, que são aqueles ratinhos de laboratório, que são criados para isso mesmo, tá? Ok? Podemos prosseguir? Bom, aí estávamos falando aí do projeto, né, do projeto Tamar, que é um projeto que já existe já há bastante tempo, há 40 anos, mais ou menos, e que eles monitoram todas as espécies de tartarugas marinhas, tá? Ou pelo menos tentam fazer esse monitoramento de todas as espécies. Então, quando eles encontram uma tartaruga marinha, eles colocam uma identificação na patinha delas, uma argolinha com uma numeração, para saber que ali eles já passaram por aquela tartaruga algum dia, tá? E colocam a data para eles verem como que está, por onde elas estão passando, qual mais ou menos a idade dos animais, né? Então, eles fazem uma identificação e ficam monitorando isso. Quando esses animais vêm até a areia, eles observam como que está sendo a desova desses animais, né? Quantos estão conseguindo chegar ao mar, né? Porque as tartarugas colocam os ovinhos lá na areia e depois, quando os filhotinhos nascem, eles precisam chegar até a água. Aí eu comentei com vocês, não sei se eu comentei, mas vou repetir. De vários ovinhos que as tartarugas colocam, esse projeto Tamar, ele já sabe que daquelas várias tartaruguinhas que nascem, mais ou menos umas 20, apenas uma consegue chegar ao estágio adulto, tá? Então, é muito pouco.
Você vê, a tartaruga, ela coloca um monte de ovinhos e apenas um chega na idade adulta. Por isso que eles monitoram esse grupo de animais, tá? Para que não entre em extinção. Não sei se vocês viram também, no jornal de sábado, no de meio-dia, apareceu uma tartaruga lá na praia do Rio, morta, né? E já nessa semana, se eu não me engano, foram duas. Essa que apareceu sábado foi a segunda na mesma semana. Então, eles vão e observam o que pode ter proporcionado a morte daquela tartaruga, tá? Então, é um projeto, assim, que se dedica bastante a esse grupo, né, de animais, e que toma conta justamente para evitar que elas venham a desaparecer, né, que entrem em extinção, tá? Bom, agora vamos lá na 222, porque nós temos mais algumas informações aí importantes, ó. Então, nós comentamos que esse grupo dos répteis são formados por 3 ordens, tá? Aí nós vamos ver de novo essas 3 ordens, agora através de figuras, e com algumas características relacionadas aí ao corpo, tá? Com relação aos quelônios, ó, nós temos aí, ó, os membros, que são as patinhas, tá? Esses membros, essas patinhas, as tartarugas marinhas, elas têm, ó, o membro transformado como se fosse num remo, porque elas precisam nadar, né? Já o jabuti não tem o membro assim. No jabuti, a patinha é mais quadradinha e com unhas na ponta, porque eles vivem no ambiente terrestre. Então, para eles se locomoverem, é melhor dessa forma, tá? Então, nas tartarugas marinhas, é como se fosse um remo. Tem, ó, essa parte do casco, né, que a gente chama de carapaça. E aí eu falei para vocês na aula passada que a gente consegue identificar se é macho ou se é fêmea por essa parte de baixo, ó, igual tá na outra foto, dá para ver bem. Esse aí a gente consegue ver que é uma fêmea, tá? Porque o plastrão, ó, o nome tá aí embaixo, tá reto, ok? Não tá curvadinho. Do macho é que é curvadinho. Então, essa daí é uma fêmea. Não tem dentes, ó, mas tem um bico, tá? Ok? Temos aí, na parte da carapaça, ó, escudos epidérmicos. Então, essas plaquinhas aí por cima do casco dela, da carapaça dela. Embaixo também tem, em cima e embaixo tem. Tá? Então, essas são as principais partes do corpinho dos quelônios. Ok? Nos crocodilianos, ó, no grupo do jacaré, do crocodilo e do gavial, a gente tem, ó, placas córneas por cima do corpinho deles. Nos dedos, nas patinhas, possuem membranas, porque eles também vão na água, né? Então, quando eles vão na água, eles precisam nadar, tá? Então, entre um dedinho e o outro, tem uma membrana aí no meio, uma pelezinha no meio. Tem também uma cauda, que também vai auxiliar quando ele está no ambiente aquático. Aí temos aí, ó, mostrando a cabeça alongada, os dentes, ó, pontiagudos, e as narinas. Quando esses animais, eles vão à água, essa parte das narinas fica do lado de fora, tá? Porque são animais pulmonados, não conseguem respirar debaixo da água. Então, sempre as narinas,
Às vezes só fica o olhinho e o narizinho do lado de fora. Ele fica todo submerso, todo debaixo d'água, mas fica só o olhinho e os dois marquinhos das narinas do lado de fora, tá? Que mais? Deixa eu ver o que mais aqui no jacaré. Bom, no jacaré é só isso. Aí ele lança uma pergunta para a gente pensar. Ó. Os crocodilianos são répteis semiaquáticos. Que estruturas presentes em seu corpo comprovam esse fato? O que eles têm que tornam eles animais semiaquáticos? Ou seja, eles podem ir um pouquinho na água e podem ficar no ambiente terrestre. O que vocês acham que eles têm que favorece a eles isso? Os membros, tia, entre os dedos? As Os membranas? membros, que tem essas membranazinhas, isso aí, nas patinhas, que mais? Eu não sei se essa casca grossa em cima dele ajuda também em alguma coisa. Não, com relação ao ambiente aquático, não. O que vai facilitar ele? Ambiente aquático, tá. A cauda. A cauda, muito bem, só falta mais uma coisa. As narinas? Isso, quem falou? Cadê que eu não consegui identificar? Lívia. Ah, Lívia, isso aí, Lívia, as narinas. As narinas, elas ficam em cima, né? Então, ele não precisa mergulhar, ele vai deixar lá as narinas, só as narinas do lado de fora, tá? Então, essas três estruturas vão facilitar que ele possa ir à água também, tá? A cauda, porque ajuda a nadar, né? Ele mexe e aí ele tem um movimento na água. As patinhas com essas membranas e também essas narinas em cima da cabeça, certo? Até aqui alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo, né? Essa parte é um pouquinho mais fácil do que a parte dos invertebrados. Aí na 223, nós temos o grupo dos ciscamados, ó. Aí ele colocou um lagarto e colocou uma cobra para a gente poder ver algumas partes do corpo, né? Como eles são. Então, ó, os dois têm escamas, tá? No corpo, o corpo é meio áspero. Os dois têm cauda, ó, tanto o lagarto quanto a cobra. Essa cobra aí é a cascavel, porque tem o chocalhozinho. Então, logo pelo chocalho, a gente consegue identificar que é a cascavel, tá? Que é a única espécie que tem esse chocalhozinho. Temos aí os membros, ó, no lagarto, que são as patinhas. A cobra não tem membros, tá? Não tem patinha nenhuma. A boca, os olhos, a língua, ó, essa língua ela é bifurcada, por isso que ela é assim em formato de V, tá? É um Vzinho, ok? O nome dessa língua é língua bifurcada. E o que mais? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, sim, no caso das cobras, a gente sabe que elas trocam de pele, né? Então, uma vez eu fui no zoológico, lá no Zoológico do Rio, e na parte das cobras, é uma sala toda escura, né? E tem diversas espécies de cobras ali. E uma das cobras que estavam ali tinha feito essa muda, tinha trocado de pele, e a pele estava na jaula da cobra, né? Onde ela estava, tinha um galho, né, justamente para se tornar o mais real possível com a natureza, né? Então, eles tentam imitar o ambiente. Aí tinha um galho de uma árvore e a pele da cobra estava
assim, agarrada nesse galho. Então, ela, de tempo em tempo, ela troca essa pele, tá? Então, também é uma característica das serpentes, de modo geral. Aí fica igual uma meia calça, a pele dela fica igual uma meia calça, parece uma meia calça, compridona, assim, a perna da meia calça. É bem parecido. Transparente, né? E compridinha. Bom, com relação aos hábitos alimentares, o que esses animais comem, tá? O hábito alimentar deles é bem variado. Eles podem comer de tudo. Pode ser herbívoro, pode ser carnívoro. Aqui a gente tem, ó, um lagarto se alimentando de um ovo de um outro animal. E aqui a gente tem um jacaré se alimentando de um peixe, né? As cobras, elas gostam muito de ratos, então elas procuram, né, no ambiente em que elas estão, ratos. E quem cria essas cobras, que algumas pessoas têm, algumas espécies, né, também dão ratinhos para elas, tá? E aí elas, quando elas comem, elas têm uma digestão lenta, elas ficam um bom tempo sem comer de novo. Elas não comem todo dia, não, tá? Dependendo de como ela é alimentada, se ela for bem alimentada, ela não precisa comer todo dia, tá? Bom, e aí embaixo, ó, da 223, mostra exatamente esses dentes que a gente comentou, que são os dentes que inoculam veneno, tá? São essas presas que vão inocular o veneno, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, já falei como que sai esse veneno. Tá, agora vamos para 224. Na 224, ó, tá mostrando como que é o coração desses répteis. Os crocodilianos, que é o jacaré, o crocodilo e o gavial, o coração deles é bem parecido com o nosso. Ele é dividido em 4 partes. E aí a gente chama cada parte de câmaras. Então, são divididos em 4, tá? 2 átrios, que é a parte de cima, e 2 ventrículos, que é a parte de baixo. O nosso é igualzinho, tá? Tem 2 átrios e 2 ventrículos. O restante, os quelônios e os escamados, aí em vez de terem 4 câmaras, vão ter 3. 2 átrios e 1 ventrículo. Só os crocodilianos que o coração é igualzinho ao nosso, tá? E aí a gente tem uma fotinho aí, ó, mostrando esse coração e como ele é dividido, né? Dividido em 4 partes. Aí não está dividido em 4, está dividido só em 2, que está mostrando o tipo de circulação que ele tem. Mas se a gente aproveitar esse traço do meio, depois dar um outro traço na horizontal, a gente consegue descobrir os 2 átrios em cima, átrio direito e átrio esquerdo, e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? Igualzinho ao nosso. Lívia caiu. Cadê vocês? Tá, vamos ver se ela consegue voltar. Voltou. Bom, aí nós temos, ó, no finalzinho da 224, uma imagem de uma jiboia. Lembra que eu falei, sem problemas, Lívia? Lembra que eu falei que a jiboia, ela tem a cabeça triangular, mas ela não é venenosa? Ó, ela é a exceção do grupo dos animais, das serpentes de cabeça triangular. Então, olha só, aí nessa foto mostra direitinho a cabeça dela. Então, ela tem uma cabeça triangular,
mas ela não é venenosa, ela é a exceção dessa característica. Todas as outras têm a cabeça com esse formato, vão ser venenosas, só a jiboia que não, tá? Então, quando vocês forem num zoológico ou em algum instituto que trabalhe com répteis, né, e que tenha cobras, vocês já vão saber identificar. Se ela tiver esse formato aí, triangular, vai ser uma cobra venenosa. Mas se for a jiboia, aí não é venenosa. E a gente também é fácil identificar a jiboia por causa dessas manchinhas dela pelo corpo, tá? Ela é sempre assim, com essas manchinhas. Então, é bem fácil da gente identificar a jiboia. Bom, aí na 225, ele fala sobre a reprodução desses répteis, né? Eles possuem sexos separados. O que significa isso? Tem um macho e uma fêmea, né? E aí, ó, pode apresentar uma reprodução ovípara, igual tá aí mostrando, vivípara ou ovovivípara, tá? Esses três modos aí. Então, aqui a gente tem uma tartaruga verde depositando seus ovos na praia, ó. Ela vai durante a noite, deposita seus ovos, faz o buraco, né, a toquinha, deposita seus ovos ali e depois ela enterra para nenhum predador achar, tá? Embora alguns predadores achem depois, mas ela sempre faz esse processo. Ela cava o buraquinho, a toca, coloca os ovinhos ali, depois ela tampa, tá? E aí depois esse ovinho, ele eclode, ele estoura, a taruguinha sai dali e aí precisa chegar até a água para continuar o seu ciclo de vida, certo? Aqui embaixo a gente tem o nascimento de uma cascavel, tá? De um filhotinho. E, nesse caso aqui, é uma reprodução pelo processo vivíparo, né? Ela se desenvolve no corpo da mãe, então nasce do próprio corpo da fêmea. Então, a gente tem a mãe aí, ó, com a cauda em pé, com o chocalho em pé, a do lado o filhotinho. E aí, agora sim, Leonardo, nós vamos ter uma atividade para casa. Eu vou colocar agora aqui no chat, porque antes não teve, não. A gente corrigiu aqui, eu tinha passado. Agora que vai ter. Para casa. Módulo 3. Página 226 e 227. E quem não copiou a matéria de programa de saúde, copiar a matéria de programa de saúde. Está lá na plataforma, tá? Já tem 2 partes lá. Quarta-feira, amanhã, tio Gilbert já vai colocar outra parte, já vai colocar a 3ª parte. Então, quem está com a matéria atrasada aí, vai lá e copia. Quem puder imprimir, pode imprimir também. Aí fica a critério de vocês, tá? Mas dá para copiar tranquilamente. Eu estou passando, assim, um pedacinho de cada vez. Não estou passando muita coisa, não. Passo um pedacinho razoável, aí na outra semana passo mais um pedacinho, justamente para dar tempo de vocês copiarem. Quando a gente terminar de copiar tudo, aí vai ter uma atividade lá, um exercício para vocês fazerem, aí a gente marca a aula para tirar as dúvidas e para corrigir o dever, tá? Fala, Júlia, pode falar.
Quer perguntar alguma coisa? Não tem problema, não. Quem tentou desenhar o olho e não ficou idêntico àquele, né? Porque aquele eu tirei da internet, nem o meu ficou daquele jeito, né? Na próxima aula eu mostro a vocês o meu. Nem o meu ficou daquele jeito, porque aquele eu tirei da internet, provavelmente foi um desenhista que fez, né? Não tem problema, pode desenhar do jeito de vocês, mas era para desenhar, tá? Porque eu vou explicar quais são as partes que tem no olho e quais são as partes que a gente vai precisar para poder entender as doenças que podem dar no olho, tá? Então tem que ter o olho, certo? Mas pode desenhar da maneira de vocês, ok? Bom, alguma pergunta de anfíbio e de réptil? Ou tá Não. até aqui? Não? Professora, as cobras, principalmente essas que possuem chocalho, elas conseguem imitar o som de alguns animais, né? Por Não exemplo, um entendi. gatinho. Não entendi. Repete de novo. Seu som estava bom, agora está saindo abafado. Repete de novo para mim. Professora, porque eu troquei o fone. Tá Ah, ficando melhor? tá, vai. Geralmente, algumas cobras, eu acho que é principalmente essas que têm o chocalho, elas podem imitar o som de alguns animais, né? Para poder atrair algumas presas. Ah, sim, pode sim. Uhum, pode. Tá? É uma característica delas também, né? Elas não têm, assim, uma visão muito perfeita, não, tá? Elas são meio ceguetas. Mas elas têm uma estrutura que percebe o calor do outro ser. Então, por exemplo, nós temos o nosso calor, né? A nossa temperatura corporal. Se a gente estiver próximo a ela, ela consegue identificar pelas narinas dela ou então pelos lábios, né? São duas estruturas muito importantes que elas têm. E elas conseguem perceber que alguém ou algum animal está ali próximo a ela. Aí ela já fica já atenta e já preparada para dar o bote. Já viram em alguns documentários que quando ela se sente acuada ou ameaçada com alguma situação, ela já prepara logo o bote? Ela já fica logo em pé? Então, elas são assim, elas não têm uma visão muito perfeita, mas, em compensação, elas têm uma percepção de outros seres no ambiente muito grande, tá? Elas são assim, é uma característica delas, certo? Mais alguém quer fazer algum comentário? Para eu fazer a chamada? Não? Não. Tá, então tá bom. Então, eu vou parar aqui para eu conferir a chamada de vocês.